Você deve ter visto aí nas nossas redes sociais, que nessa série que nós começamos falando sobre seguindo Jesus, e que são princípios de discipulado, e nós conversamos concluindo hoje, né, durante 6 semanas sobre as Escrituras, sobre a Bíblia. Então falamos um pouco do contexto da Bíblia, da história da Bíblia, de como ela é o livro mais lido, mais vendido, ao mesmo tempo o livro mais perseguido, aquele livro onde as pessoas ainda têm muita crise com ela. É um livro muito fácil de compreender, às vezes difícil, é claro, para alguns, mas é um livro também um dos livros mais incompreendidos, por mais que ela tenha facilidade, através de Deus nos orienta a compreender ela, mas ela também é um dos livros mais incompreendidos. E a partir da Bíblia, as pessoas criam muitas coisas. Eu lembro que uma das mensagens eu comentei sobre um filme maravilhoso, que é o filme O Livro de Eli. E nesse filme, de um mundo pós-apocalíptico, mostra como tinha alguém que era um guardião da Bíblia e outra pessoa que queria usar a Bíblia para dominar as pessoas. E nós não podemos jamais usar a Bíblia, ter a Bíblia, ensinar a Bíblia para ter o domínio das pessoas. Na verdade, ela precisa cumprir o que Jesus é. Jesus veio para trazer liberdade. Eu sempre gosto de usar 2 expressões que são essenciais que a Bíblia nos ensina: liberdade e esperança. Esse ensino da Bíblia é fantástico. Ela nos dá a liberdade, não é libertinagem, mas é a liberdade de adorar a Deus, a liberdade de saber quem é Deus, e ela também traz um ensino de esperança. Gente, nas nossas redes sociais, nós falamos sobre... ficou claro para você que nós estaríamos conversando hoje sobre orando com as Escrituras, para encerrar essa série, não a série completa, mas esse subtema que é sobre a Bíblia. A partir da semana que vem, nós começamos a meditar sobre oração. Mas e aí, uma coisa está ligada à outra, orando com as Escrituras. E a gente, quando a gente compartilhou, compreendendo detalhes, procurando significados, a gente usava um texto bíblico e nós iríamos entendendo nesse texto bíblico alguns aspectos. E hoje eu queria, com vocês, voltar a fazer orações, e orações que estão na Bíblia. Não é que repetir essas orações, mas ter essas orações que estão na Bíblia como um modelo para fazermos pequenas orações aqui nesse momento. E assim, eu queria abrir alguns textos das Escrituras. Vou usar aqui o aplicativo para ficar mais prático. Então não vai ser só um texto bíblico, não é? Eu queria mostrar algumas orações que estão na Bíblia. É impressionante, gente. Eu me surpreendo, não é? Mesmo depois de uma caminhada, não tão longa, mas uma caminhada já de alguns anos, servindo ao Senhor e estudando a Bíblia, eu me surpreendo ainda, eu fico maravilhado com a quantidade de ensinos que a Bíblia tem e a quantidade de orações que a Bíblia tem. E como nós podemos aprender com essas orações. Queria compartilhar com vocês algumas orações que tem no Antigo Testamento e algumas orações que tem no Novo Testamento, e orarmos juntos, não é? Tendo essas orações como modelo. Vamos lá. Deixa eu falar aqui. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, não é? Eu vou lá para Êxodo, capítulo 4. Vou abrir aqui com vocês. Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Êxodo 4:10, tem aqui uma fala de Moisés. Ele diz: Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Meus irmãos, o contexto, não é, daqui é um diálogo do Senhor com Moisés. E é muito interessante porque é uma oração. Moisés está ali falando com o Senhor, ouvindo a voz de Deus, né? Como nós cantamos, essencialmente é te ouvir, né? Essencialmente é ouvir ao Senhor. Mas a oração envolve esse diálogo que a gente tem com o Senhor. E Moisés está nesse diálogo com Deus, e Deus o chamando ali para ser o instrumento dele para libertar o povo de Israel.
E Moisés faz, nesse diálogo com o Senhor, ele faz essa oração, essa fala ao Senhor. Senhor, eu não tenho facilidade de falar. Sabe, essa oração de Moisés, meus irmãos, é uma oração que nos faz reconhecer a nossa incapacidade. Nós, realmente, e humanamente falando, se for depender só de nós somos incapazes de fazer a obra de Deus. Nós somos incapazes realmente de falar algo que venha da parte de Deus, se for por nossa força, se a gente achar que a gente pode fazer. Moisés fala isso, agora é claro, Deus dá uma resposta para ele, dizendo que é Deus quem vai colocar as palavras de Deus, dele mesmo, na boca de Moisés, de que Deus estaria com ele. Tem uma resposta de Deus? Tem. Mas eu queria, com essa oração de Moisés, fazer uma pequena oração aqui com vocês, sabe? Nessa pequena oração, a gente reconhecer diante do Senhor que somos pequenos, que temos nossas dificuldades de fazer as coisas, não é? E deixar Deus falar com a gente. Então, aí onde você está, vamos fazer essa pequena oração, muito semelhante com a de Moisés. Ó Deus, em nome de Jesus, assim como o teu servo Moisés, há milhares de anos, orou ao Senhor, falou contigo e se sentiu tão incapaz, porque disse que não sabia falar, e até pediu que o Senhor levantasse outro, Deus. Nós queremos aqui também dizer que nós temos nossas dificuldades, Senhor. E eu sei que cada irmão meu que está assistindo nesse momento tem as suas dificuldades e em alguma área da vida se sente incapaz de realizar algo. Ó Deus, nós reconhecemos isso diante do Senhor, mas muito obrigado, Senhor. É uma oração de gratidão agora, porque o Senhor falou com Moisés e disse a ele que era o Senhor que estaria com ele e que o Senhor ia colocar as suas palavras na boca dele. E assim também nós podemos receber isso do Senhor, saber que apesar da nossa incapacidade para realizar certas coisas, desse sentimento que às vezes nós temos de não conseguir fazer algo, mesmo assim, o Senhor está conosco, Pai, e o Senhor nos capacita, Deus. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Bem, meus queridos, nós realizamos agora, pegando esse modelo de Moisés, e com a sinceridade ao Senhor, uma oração, né? Tendo esse modelo. Agora eu queria compartilhar com vocês uma outra oração do Antigo Testamento, que está lá em Jó, né? Livro de Jó, capítulo 42, verso 1 e 2. Deixa eu abrir aqui. Jó 42, verso 1 e verso 2. Que está muito relacionada com essa oração de Moisés aqui. Olha só. Então Jó respondeu ao Senhor, né, verso 2. Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Meus irmãos, pensam nisso. Essa oração de Jó, essa expressão de Jó, também deve ser a nossa oração, é um modelo para a gente. A gente está orando com as escrituras aqui, né? Como foi divulgado. É um modelo para nós. Antes, durante ou depois da angústia, da tribulação. No caso de Jó aqui, ele faz essa oração depois, né? Depois que ele passou tantas dificuldades, né? Que nós conhecemos a história de Jó. Ele ora e diz: eu sei que tu podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Eu queria orar com você de forma rápida também, tendo essa oração de Jó como modelo, reconhecendo que Deus pode todas as coisas, ninguém pode impedir, sabe, esse agir de Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, assim como o teu servo orou, também há milhares de anos, Deus, reconhecendo que tu pode todas as coisas e de que ninguém pode frustrar os teus planos, nós estamos aqui também reconhecendo diante de ti, como igreja, meus irmãos em Cristo e eu, que tu pode todas as coisas, que o Senhor tem planos que não estão, às vezes, que a gente não reconhece, não entende, mas que é certo que ninguém pode frustrar os planos que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor nos conhece, e às vezes a gente está passando angústias, não iguais a de Jó, mas tribulações, dores, perdas, e a gente não sabe o que o Senhor está fazendo, mas nós queremos aqui, Pai, como igreja, reconhecer assim como Jó reconheceu. Eu sei que tu podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Deus. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.
Glória a Deus, orando com as Escrituras. Como é bom fazer isso. A gente está fundamentar biblicamente as nossas orações, não é? Eu queria compartilhar com vocês ainda uma outra oração e orar com vocês. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Deixa eu abrir aqui que eu falo, né? 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 e verso 11. Verso 10 e verso 11, para a gente aprender com essa oração de Ana, que nós podemos pedir algo a Deus que nós queremos. Verso 10, Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Eu, antes de ler o verso 11, deixa eu só dizer uma coisa. Você já passou por isso? Angústia, enquanto ora ao Senhor, né? Consegue imaginar essa cena? Ana estava angustiada e orando a Deus. E a oração... Então ela fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, né? E o cabelo dele nunca será cortado. Aqui é uma oração de Ana pedindo ao Senhor, pedindo a Deus algo que não estava ao alcance dela. E às vezes tem algumas situações que a gente passa na vida que faz a gente entender que as coisas não dependem da gente, que dependem de Deus. E Ana estava nessa situação de total angústia, a história dela, né, uma história muito completa, orando ao Senhor. Eu queria orar com você, com as Escrituras, essa oração de Ana. Eu não sei, é claro, você está aí, se tem gente perto de você, ou enfim, pessoas que estão orando há algum tempo por uma situação que não está nas nossas mãos para fazer. Mas nós podemos orar ao Senhor pedindo a Deus essa misericórdia, pedindo a Deus que intervenha. Enfim, talvez com a alma angustiada, em lágrimas, como Ana estava, mas orando ao Senhor e pedindo para que Ele possa vir ao nosso favor, ouvir a nossa oração. Vamos orar nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Deus, com meus irmãos, mais uma vez. Talvez irmãos que estão angustiados por alguma coisa que não conseguem realizar, não conseguem fazer porque não está nas suas mãos. Mas eu oro com os meus irmãos pedindo ao Senhor que o Senhor ouça a oração. Deus, ouve a nossa oração e faz aquilo que nós não podemos fazer, Pai. Nós dependemos totalmente do Senhor. E a semelhança de Ana, que clamou ao Senhor em lágrimas, com o coração angustiado, nós estamos colocando o nosso coração, nossa vida diante do Senhor e pedindo ao Senhor que o Senhor possa fazer, Deus, nas nossas vidas, ouvir nosso clamor, nossa oração e fazer muito mais do que a gente pode pedir ou pensar, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero compartilhar uma outra oração, né? Gostoso esse período a gente tá orando aqui. Uma outra oração ainda no Antigo Testamento que vai estar lá em 2 Samuel, não é? É uma oração de gratidão a Deus pela bênção recebida. E aí, Ana ora ao Senhor, capítulo 2, a partir do verso 1. Deixa eu, antes de orar, mencionar aqui, né, que, rapaz, um abraço, Isaac. Acabamos de orar com você e por você há pouco tempo, né, em gratidão a Deus por sua mãe. Enfim, louvamos a Deus por isso. E aí, isso cabe muito agora, por exemplo, a gente... Obrigado, Jonas, por ter colocado aí. Um abraço, Isaac. Olha só, deixa eu mencionar agora essa oração de gratidão ao Senhor que Ana tem. Vou ler com vocês os 10 primeiros versículos agora, 2 Samuel, a partir do verso 1. Então Ana orou: meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Agora eu dou risada dos meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertastes. Ninguém é santo como o Senhor. Verso 2. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Verso 3. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância. Pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará a ação de todos. O arco dos poderosos foi quebrado e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome e os que passavam fome estão saciados.
A mulher que não tinha filhos, agora tem 7. E a que tinha muitos, desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá também faz subir. O Senhor empobrece alguns, enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, verso 8, né, agora. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre os príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu rei e concede força ao seu ungido. Essa é a oração completa de Ana em gratidão ao Senhor, dizendo que o coração dela se alegra e agora pela bênção, porque Deus ouviu a oração dela e Deus ouve todas as orações, mas Deus respondeu conforme ela estava pedindo. Nem sempre Deus responde como a gente pede, mas Ele sempre ouve a nossa oração e Ele sempre faz mais. E Ana, aqui, nessa oração, ela agradece ao Senhor, mas ela lembra muitas vezes nessa oração a soberania de Deus, de que as coisas estão na mão dele. Ela diz uma expressão aqui, versículo 6, o Senhor tira a vida e dá a vida. O Senhor faz descer a sepultura e de lá faz subir. Ela traz à tona essa soberania de Deus, dizendo que Deus é quem tem poder para fazer todas as coisas. E eu queria orar em gratidão ao Senhor, exaltando a soberania de Deus agora com vocês. Deus, muito obrigado. Nosso coração se alegra porque o Senhor está ouvindo a nossa oração. Nosso coração se alegra, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Nosso coração se alegra porque sabemos que o Deus que criou céus e terra, o Deus que nos dá vida, é poderoso para agir em nosso favor, Senhor. O Senhor agiu em favor de Ana e ela orou em gratidão ao Senhor, exaltando ao Senhor e lembrando nessa oração que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Da mesma forma, nós oramos ao Senhor aqui, Pai, em gratidão a Ti, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas e o Senhor é o Deus soberano, que faz todas as coisas conforme a Tua vontade. Oramos ao Senhor no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Essas foram algumas orações do Antigo Testamento. Tem muitas outras. Na verdade, eu coloquei várias aqui, mas o tempo, não queria ultrapassar muito o tempo. Mas a gente vai ter, por exemplo, oração pedindo a Deus perdão, Salmo 51, muito importante, uma oração de arrependimento de Davi, depois que pecou. Davi foi um adúltero e um assassino, mas ele se arrepende disso. E todos aqueles que se arrependem, por mais que as pessoas possam olhar e ver que o pecado, o erro é gravíssimo, mas quem se arrepende, quem quebranta o coração diante do Senhor, recebe o perdão de Deus. É recebido por Deus, é agraciado por Deus. E Davi, no Salmo 51, eu recomendo a leitura, e a oração seguida da leitura, faz uma oração de petição, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, se arrependendo disso e recebendo o perdão de Deus. Não é? Além disso, a gente lembra também, deixa eu lembrar uma outra oração aqui, a oração de Salomão, pedindo sabedoria a Deus, não é? É uma forma também que a gente tem nas escrituras de aprender a orar, pedindo a Deus sabedoria para lidar com as questões da vida. E a gente viu o quanto Deus deu a Salomão sabedoria e ele soube ser um juiz, um rei, pelo menos na grande parte da sua vida, de forma correta. A gente vê o livro de Eclesiastes, é um dos livros da Bíblia que eu mais gosto de ler, como é um livro repleto de sabedoria, impressionante ali. E a gente já vê um Salomão ali, inclusive mais velho, ensinando aqueles que são mais jovens sobre vários aspectos. Enfim, são muitas orações que tem no Antigo Testamento, mas deixa eu mencionar para vocês algumas orações do Novo Testamento, gente, para orarmos juntos com ela. Primeiro, a gente tem um modelo mais famoso de oração, né, dos cristãos, que está lá em Mateus capítulo 6, verso de 9 a 13. Deixa eu voltar aqui. Mateus capítulo 6, verso de 9 a 13.
que diz, muito conhecida da gente, 9. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita, verso 10, a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o famoso Pai Nosso. Essa oração é a forma que Jesus ensinou os seus discípulos a orar, e a gente entende pelas Escrituras, não é que Jesus disse, agora vocês têm que repetir literalmente essa oração, e ela vai substituir a motivação que vocês têm de orar ao Senhor. Não. Mas ela serve sim como modelo. Às vezes, eu sei que às vezes a gente tem uma dificuldade de orar, falta algumas coisas, mas aí a gente pode voltar para essas orações bíblicas e às vezes até repetir as palavras que estão nela, não estão errados, para termos uma base e sermos levados com a orientação do Espírito de Deus a usar as nossas próprias palavras. Mas essa oração de Jesus é um modelo para todos os tempos. Eu vejo nessa oração de Jesus que ele resume as orações que nós vemos no Antigo Testamento como as orações que existem no Novo Testamento. Aqui há vários ensinos que nós temos aqui. Eu não queria com ela repetir aqui ela com vocês, mas incentivá-los a fazer a leitura e orar ao Senhor. Por exemplo, quando o Senhor Jesus começa dizendo Pai Nosso, não é? Quando ele começa no verso 9 dizendo Pai, orem da seguinte forma, Pai Nosso que está nos céus. Enfim, chegar falando com o Pai, pedindo ao Pai que o reino dele possa vir sobre a nossa vida e que a vontade dele seja feita, assim como ela tem sido feita no céu, seja também feita na terra. E pedir a Deus, claro, o alimento, o pão para esse dia, pedir perdão ao Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude a perdoar aqueles que nos ofenderam, não nos deixar cair em tentação, nos livrar do mal e reconhecer que do Senhor é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Enfim, aqui está um modelo completo de oração. Opa, parou um pouquinho, teve dificuldade, Senhor, eu não consigo orar, não sai nenhuma palavra, vai lá no texto bíblico, lê aqui, ora com as Escrituras. As Escrituras nos ensinam a orar. Isso é maravilhoso de viver. Mas deixa eu compartilhar outro texto bíblico do Novo Testamento também. A gente viu algumas orações do Antigo Testamento. Eu acho interessante uma oração muito importante, assim como Davi orou no Salmo 51, pedindo perdão. É uma oração também de arrependimento, de reconhecimento diante de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 13. Lucas 18, 13. Vamos lá, Lucas 18, 13. E eu acho que essa oração, eu entendo que essa oração nós podemos orar juntos. Olha o que diz. Mas o cobrador de impostos ficou à distância, e ele não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, ele batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou um pecador. Só até aí. Meus irmãos, essa é uma oração de arrependimento. É uma oração de alguém que está reconhecendo diante de Deus. O contexto, né, desse texto fala de um religioso que chegava diante de Deus e apresentava diante de Deus os seus feitos. Ah, Deus, mas eu fiz isso, eu dei dízimo, eu oro, eu faço isso. E Jesus fala de um homem que chega diante de Deus e não tem coragem nem de levantar os olhos. E não é que ele não podia levantar os olhos, mas é porque ele entendia a sua condição e orava ao Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Meus irmãos, nós somos chamados também para, na oração, reconhecermos diante de Deus que somos pecadores, que erramos, que falhamos, e, enfim, chegar diante do Senhor. Eu queria te convidar para orarmos juntos dessa forma, pedindo a Deus que tivesse misericórdia de nós, sabe? Chegarmos diante do nosso Deus, do Senhor de todas as coisas, que está ouvindo cada oração que a gente está fazendo, cada oração que você está fazendo na sua casa, que está fazendo por alguém, o Senhor está ouvindo também. E eu queria te chamar para a gente agora, não precisa bater literalmente no peito não, mas chegar diante do Senhor agora e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, nós precisamos do Senhor, somos pecadores.
Vamos fazer isso? Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Tem, Senhor. Essa oração que nós fazemos, a semelhança desse homem que chegou diante do Senhor e não se achava digno nem de levantar os olhos para ti. Nós estamos fazendo isso agora, Senhor, reconhecendo que não podemos nada, que precisamos do Senhor, que somos pecadores, Pai, alcançados pela tua graça, que o Senhor nos ama muito, é verdade, mas somos pecadores. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor, Deus. Nós estamos diante do Senhor nesse momento e precisamos de ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos lá para mais uma oração, dessa vez a oração do Senhor Jesus, que está lá em João capítulo 17. Eu acho que a gente não precisa ler toda, mas João capítulo 17. João 17, a partir do verso 1, é uma oração de Jesus, dizendo, né, Jesus olhou para o céu, né, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, isso aqui é o Senhor Jesus orando, né, para que ele te glorifique, pois tu lhe concedeu autoridade sobre toda a humanidade, ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste, e a vida eterna é isso, que conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes, né, o verso 3. Verso 4, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me destes para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que eu tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me destes do mundo, eles sempre foram teus, tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti. Pai, lhes transmiti a mensagem que me destes, eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviastes. E aí eu queria parar antes de ler o verso 9, né? Mas só para dizer uma coisa a você. Jesus está intercedendo pelos seus discípulos e por todos. Eu estou lendo um pouco rápido aqui, mas eu queria que você ao ler, ao ouvir, você soubesse que Jesus está orando por você. Ele orou por você aqui. Ele orou não só pelos discípulos na época, mas por todos. Vamos lá, verso 9. Minha oração, olha, não é por este mundo, mas por aqueles que me destes, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Agora eu deixo este mundo e eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença, Pai Santo. Que lindo essa oração de Jesus, né? Tu me deste teu nome, agora protege-os. O Senhor está pedindo proteção para a gente aqui. Com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos unidos. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me destes. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Aí, verso 13. Agora eu vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não peço que os tires do mundo, e o Senhor está orando por nós e dizendo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. 17. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. 19. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Eu não te peço apenas por esses discípulos, olha que coisa linda Jesus está dizendo aqui, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Você crê no Senhor? Verso 21. Minha oração é que todos eles sejam um. E olha a oração do Senhor por nós. Como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. E eu estou neles, e tu estás em mim,
que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os ama, tanto quanto me amas. Pai, eu quero que os que me destes estejam comigo onde estou. Então, eles verão toda a glória que me destes, porque me amastes antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviastes. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Essa oração de Jesus maravilhosa. Eu estou trazendo mais uma oração das Escrituras e aqui é desfrutar da intercessão do Senhor por nós. Jesus orou por nós para que nós fôssemos livres do mal. Jesus orou sabendo que nós estávamos sendo enviados ao mundo. Quando digo enviados, é para viver no seu trabalho, no seu dia a dia, né? E a gente sabe que enquanto a gente está caminhando, o Senhor orou por nós. Que maravilha, meus irmãos. Eu olho para isso e, às vezes, nos momentos de angústia e dor, de dificuldades, é preciso lembrar que o Senhor orou por nós, intercedeu em nosso favor, né? Glória a Deus por isso. E continua a fazer, né? A Bíblia ensina isso. Meus irmãos, só mais uma oração que eu queria compartilhar com vocês. Lá no Evangelho de Lucas, né? Vou voltar para o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas, essa última que eu vou compartilhar, Lucas 23, verso 34, essa eu queria orar com vocês para encerrarmos esse momento. É a oração de Jesus na cruz, pedindo a Deus misericórdia por aqueles que estavam fazendo mal para ele. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. As pequenas orações de Jesus, orou muito. Na verdade, Jesus era um homem de oração, orava de madrugada, né? Se afastava para orar, orava com os seus discípulos, orava sozinho. Jesus também faz orações longas, como a do João capítulo 17. Jesus também faz orações tão curtinhas como essa, não é? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus falando das pessoas que com ódio estavam ali crucificando ele, crucificando o amor, sem entender, sem reconhecer, né, que ali na cruz estava o amor. Eu queria que nós orássemos dessa forma, não nos colocando como pessoas superiores, mas pedindo a Deus que tivesse misericórdia daqueles que não sabem o que fazem, daqueles que usam o nome de Deus ou que fazem algo em nome de Deus sem ser de Deus. E pedindo que o Senhor tenha misericórdia, perdoe, que o Senhor traga misericórdia sobre a vida dessas pessoas. Talvez você conheça alguém que tem substituído a vontade de Deus, né, o ensino das Escrituras, por posicionamentos políticos extremistas, por ideologias, enfim, por qualquer outra coisa que tire Jesus do centro, mas que use, às vezes, o nome de Jesus para fazer coisas que não são de Deus. Eu queria que, assim como Jesus, nós pudéssemos orar. Lembra que essa oração de Jesus não era aquela oração, né, com maldade, Senhor, né, faz algo ruim. Não, ele diz, Pai, tem misericórdia dessas pessoas. E o Senhor tem me lembrado isso. Às vezes, ao invés de criticar tão ferrenhamente aqueles que eu entendo que estão trilhando por caminhos distantes das Escrituras, eu preciso parar um pouco e orar pela vida dessas pessoas. E eu queria te convidar para que a gente pudesse fazer isso juntos. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo com os meus irmãos mais uma vez, por aqueles que estão trilhando caminhos que parecem até caminhos corretos, que usam até o teu nome, Senhor, para justificar atitudes erradas, mas não estão caminhando caminhos certos. A semelhança do que aconteceu com o Senhor, a semelhança do que aconteceu com outros, com os profetas. E eu intercedo pela vida dessas pessoas. Espírito de Deus traz luz à mente deles, para que eles possam entender isso. Tenha misericórdia, perdoe, Deus, as atitudes que têm ferido e que têm maltratado a tua igreja, Pai. Daqueles que deveriam fazer o que é certo, mas andam por caminhos errados, Pai. Como igreja, nós intercedemos pela vida dessas pessoas, Pai.
e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da vida dessas pessoas, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus queridos, amém. Olha, como eu disse a vocês, existem muitas outras orações na Bíblia. Eu até ia mencionar alguns dos profetas, Abacuque, por exemplo, não é? Mas nós temos acompanhado uma série de mensagens sobre os profetas menores, e aí nessas mensagens a gente tem visto, lido, né, orações ali. E tem muitas outras também no Novo Testamento. Eu podia mencionar as orações que Paulo fez pelos seus companheiros. Paulo orou por Epafrodito, orou por Timóteo, Pedro orou, Tiago orou. A gente poderia pensar em muitas outras orações, mas o que eu quero te dizer, encerrando essa parte da série sobre discipulado, seguindo Jesus, e das Escrituras, é que as Escrituras nós temos que ler, compreender, estudar e orar com as Escrituras também. Nós precisamos orar com a Bíblia. A Bíblia tem esses modelos de oração que nos orientam a orar de uma forma correta, interceder. E a oração é muito completa, não é? Porque a gente não ora só por uma causa, a oração é completa demais, a gente pode aprender com ela.